Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Diário de Vacaria. Que bom que você está aqui escrevendo mais uma página da nossa história. Hoje, aqui no estúdio do Diário de Vacaria, a gente está recebendo o ilustre cidadão honorário de Vacaria, meu querido amigo, já há mais de 20 anos quase, Luiz Augusto Gonçalves Costa, ele que é o promotor de justiça de Vacaria. E eu fiquei muito feliz que ele aceitou esse convite para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o Ministério Público. Eu estou com uma cartilha super importante, que depois a gente vai passar o link para vocês conhecerem, quem já não conheceu, porque ela é uma cartilha que foi publicada em 2023. E eu vou contar um pouquinho mais agora, junto com meu querido amigo Luiz Augusto. Luiz Augusto, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei dessa saudação, porque a gente não sabe que horas vão ver, né, esse vídeo, né? Então a gente já dá para os três períodos. Sejam bem saudados aí, exatamente, em que hora for, independente for. É um prazer estar aqui conversando contigo e tentando contar um pouquinho do Ministério Público, nosso trabalho aqui na região, nesses 20 anos que fiz agora, dia 3 de maio, aqui em Vacaria. Pois é, muito obrigado por todo esse esforço que tu tem feito pela cidade. A gente fica muito feliz que a gente tenha uma pessoa tão dedicada, porque agora quando as pessoas que não têm a oportunidade, não tiveram a oportunidade ainda de te conhecer, com certeza ouviam falar muito do teu trabalho, né? A gente tem várias ações. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, um pouco do trabalho do Ministério Público em Vacaria e como que ele funciona. Sim. Bom, o Ministério Público aqui em Vacaria ele é estruturado em 5 promotorias, né? Que a gente chama, são 3 promotorias criminais, e uma civil e infância e juventude e uma especializada. Essa promotoria especializada é a que eu atuo, certo? E até uma curiosidade, até ao longo desses 20 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que Vacaria agora, a partir de 24 de junho, vai contar com 5 promotores, que nunca constou. Sempre teve 5 promotorias, mas sempre a gente estava substituindo alguma. A gente estava com mais de uma, né? Eu sempre tive, ao longo desses 20 anos, eu sempre estava com 2, 3 junto comigo. E agora, não sei como, está vindo 5 promotores que vão atuar em Vacaria nos próximos dias aí. E a gente atua na comarca de Vacaria, que a comarca de Vacaria, de acordo com o judiciário, atende 6 cidades: Pinhal da Serra, Esmeralda, Muitos Capões, própria Vacaria, Campestre e Monte Alegre dos Campos. Essas são nossas cidades que a gente atende na promotoria, e a divisão é essa que eu falei: 3 promotores no crime, um na civil infância e um que cuida do resto, que eu digo que é os interesses coletivos. Aí atua meio ambiente, que é a minha promotoria, né, que é especializada em meio ambiente, idoso, por fim, esses assuntos coletivos que a gente chama, atua na minha promotoria ali, que é isso, improbidade administrativa, aí é tudo comigo ali. Então, essa é a nossa estruturação básica ali de como é que funciona a promotoria de justiça. Então, dentro dessa estrutura que é ampla, né? Ela envolve vários assuntos, várias temáticas. Exato. Baseado até nessa cartilha que eu tive acesso, eu fiquei muito surpreso porque existem várias entidades fazendo um grande trabalho, né? Uhum. Então, falando de um pouquinho de cada uma delas, né? A gente tem o Lar Santa Isabel. Qual que é a atividade que tem lá no Lar Santa Isabel? Até fazer uma introdução, até falar das entidades, assim, é que o Ministério Público, e a minha promotoria especialmente, ela atua mais com as pessoas, como é que eu vou dizer assim, as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Tá. Né? Então, é idoso, né? É criança e juventude, isso é como o Ministério Público ali. Então, o que a gente fez? Se aproximou muito das entidades que fazem quase o mesmo trabalho que a gente fez. Que a gente faz lá, incumbido, nós somos incumbidos pela lei a fazer esse trabalho, e as entidades privadas, elas surgem para ajudar o poder público, seja os municípios, estados, a União, e também, então, indiretamente nos ajudam. Então, a gente fez essa aproximação com as entidades nos últimos 10, 12 anos. A gente se aproximou de todas as entidades que trabalham exatamente com essas pessoas mais vulneráveis da sociedade para ajudar, né? Então, o Asilo Santa Isabel. Santa Isabel é o asilo, né? Os idosos que eles cuidam. Então, a gente se aproximou deles, até se aproximou muito mais deles depois do incêndio que houve. Que foi um momento muito marcante, né? E a gente ajudou na reconstrução do asilo, né? Hoje, o asilo ali é um modelo para o Brasil inteiro de como é que deve funcionar e como é que é a parte estrutural de um asilo, tanto de acolhimento, né? Que ele junta ali tanto uma estrutura boa e pessoas acolhendo os idosos da maneira adequada. Então, ele é um modelo para o Brasil inteiro, porque eu sei o que eu recebo aqui, autoridades de fora, deputados, e levo lá, eles ficam impressionados de como é o asilo de Vacaria, né?
Então, uma instituição, ou até o nome técnico hoje, que se chama Instituição de Longa Permanência, né? Mas todo mundo conhece por asilo. Mas a gente tem até pessoal, a lista é longa aqui. Quem está acompanhando a gente, né, que está conectado com essa questão toda social, a gente tem o Lar Santa Isabel, a gente tem a Vila de Vida Providência. A Vila, né? É outro modelo para o Brasil inteiro, como é que ela funciona, porque só funciona desse jeito aqui em Vacaria. Não existe nenhum lugar do município, da região, do Brasil. Não existe lugar do Brasil que tenha uma vila, que é um condomínio fechado, né, de acolhimento para crianças e adolescentes. Não existe isso aí. Então, ele é um case que a gente até leva para diversas cidades, de como é que funciona aqui. Porque o normal, que eu vou dizer assim, o normal do acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, dentro da família ou sem família, é que se tenha instituições que está acabando, que é um movimento nos últimos 10 anos do Ministério Público, acabar com aquelas instituições que pareciam os orfanatos. Não pode mais existir isso. Aquela característica, né? Aquela característica de que era um lugar amplo e todo mundo morando junto, etc. Isso aí não pode mais existir. E umas coisas que pela lei é para existir são casas unifamiliares, né, que são acolhidas essas crianças. No entanto, quando a gente vem essa determinação para cá, a gente verificou, junto com o próprio lar ali, de que não daria para fazer isso aqui em Vacaria, que seria uma residência, que eu digo assim, comum, e acolhesse 6, 7 crianças, então fosse umas 3 ou 4 residências que acolhessem essas crianças. Só que, de vez em quando, essas crianças são a prova de um crime. E elas ficariam muito sujeitas, e até a própria família que estaria acolhendo, né, a uma pressão dos eventuais que tivessem cometido os crimes. Então, teria que proteger, porque é uma cidade pequena, Vacaria. Então, saberia onde é que estão essas crianças. Então, nós tínhamos que colocar eles num lugar que atendesse a legislação, que fossem casas unifamiliares, com rotinas familiares, mas com uma proteção. Então, surgiu a ideia de um condomínio fechado, que não, como eu falei, não existe no Brasil inteiro essa ideia. E até a gente levou já como case exatamente para cidades de 10, 20 mil habitantes até 100 mil, seja nesse formato, que a gente consegue proteger e consegue atender a legislação de ser casas unifamiliares. Pois é referência, né? Referência. A gente tem a AMA, né? Que está conectado lá com... Eu me recordo do meu amigo Jaime, que está lá também, né? Que é gerente da entidade. Tem o CD Dica também. Outro que é referência também, que executa as medidas socioeducativas. Quando os adolescentes cometem algum fato que a gente chama de ato infracional, mas é igual a crime. Eles cometem, então, a medida socioeducativa é exatamente para socializar novamente ele, para dar a retribuição pelo fato que ele cometeu, mas também reeducar ele, né, naquele fato. Também é referência, né, que tem um índice que a gente chama de reincidência de 95%. Então, todo adolescente que for para o CD Dica não volta a cometer fatos. Então, ele passa realmente por um momento muito importante de ressocialização. De ressocialização. Exato. Tem a parte da PAI, que a gente conhece muito bem, né? Que é feita lá pela Adriana, que trabalha lá. A gente tem o Passo Amigo, que é um projeto muito bonito. Também outra referência, também pelo trabalho que é executado ali, a forma. Junto ao Parque dos Rodeios, ali, né? E, enfim, tem a questão do Concepro, que a gente está conectado com uma realidade da cidade, né? Também é um projeto que existe há mais de 15 anos. Que está bem envolvido. Tanto da formatação do Concepro, que iniciou lá em 2005, a criação do Concepro foi em 2005. Em 2007 ele começa a executar o estacionamento rotativo pago. Mais de 1.000 adolescentes passaram por ali e foram encaminhados aos seus primeiros empregos ao longo desse ano. Então, a gente também acha que é uma coisa... Até porque outros municípios copiaram, né? Você me pediu ajuda. Então, foi um projeto que a gente criou também do estacionamento rotativo. Então, gente, essas informações que o promotor Luiz Augusto estava trazendo para nós agora, elas se encontram detalhadas em um trabalho muito bem feito, né, tanto na parte de fotografia, parte de projeto gráfico, né? A gente vai trazer esse material. Teve empresas que, inclusive, patrocinaram isso aí, né? Colaboraram. O pessoal da Transmas, Urban Logística, Pazefer, Icotema,
Por que é tão importante a gente falar disso? Porque tem muita gente boa quando a gente fala em projeto social. Por que é importante a gente conectar com esses patrocínios, né? São empresas da cidade, da região, que conhecem esse tipo de trabalho, entendem e reconhecem a credibilidade de todas essas organizações, essas ONGs que estão formadas aí, constituídas, validadas, aceitas pela cidade, e entendem que a partir de um momento elas querem contribuir para o desenvolvimento social da cidade e procuram elas e fazem realmente essas doações para que a cidade possa se desenvolver de um aspecto social. E como o Luiz Augusto falou, a gente tem várias ações que levam uma credibilidade para fora, para o Estado, para o Brasil, nítidas aí, em função da referência que esses projetos possuem. Então, até para fazer um anexo assim, Vacaria tem essa característica de ter esses projetos em referência por um fator que eu acho que é bem assim, as pessoas que estão trabalhando nesses projetos, especialmente tem que todas elas que estão envolvidas nesses projetos sociais, elas têm uma credibilidade muito grande, e elas conquistaram essa credibilidade ao longo dos anos, e também a gente confia uma nas outras, tanto eu neles e eles em mim, e a gente tem laços de confiança que aí faz o processo ser rápido e conseguir botar em prática rapidamente. Se não tiver a confiança e a credibilidade, pode ter a melhor ideia do mundo, não vai para frente, né? Então um conjunto, e precisa, né, de pessoas. Uhum. E Vacaria tem isso, então uniu todos esses aspectos, por isso que a gente conseguiu botar em prática vários dessas referências que nós estávamos falando ali, de ações por causa disso, das pessoas, da confiança, da credibilidade. E claro, daria para fazer muito mais, mas de vez em quando também tem os atrapalhos, né? Também tem as pessoas que estão no outro lado da moeda, que estão e a gente, mas na medida do possível, eu acho que conseguiu se juntar um grande grupo em Vacaria que tem esses laços aí, conseguiu botar tudo em prática. Um alinhamento, né? Na mesma direção, a convergência. Exatamente. E muito também, o que eu digo assim, a credibilidade se consegue bastante quando tua condição, como é que eu digo, o objetivo para ser alcançado, ele está na frente, que é ajudar os idosos. Sem querer que a tua vaidade, especialmente nessas pessoas que eu digo assim, elas fiquem na frente, menor possível, né? Visando o objetivo maior. Isso aí é que se consegue, de vez em quando, quando não se consegue, quando a pessoa quer botar mais a sua, que eu faço, que eu fiz, que eu não sei o que eu vou fazer. E isso aí afasta as outras pessoas. Então, eu posso dizer que todas essas entidades aí, o objetivo maior, o atender, seja pessoas com necessidades especiais, os idosos, estão na frente de sua condição, é normal, né? A vaidade, eu digo assim, é o pecado preferido do diabo, né? Que faz estragar, mas também ela moderadamente, ela faz a gente fazer as coisas também. Até no Advogado do Diabo, do filme ali, ele fala, no final do filme ele fala que a vaidade é o meu pecado preferido, né? Porque a gente pode se proteger de uma alguém te agredindo, alguém te falando mal de ti, tu consegue se proteger. Agora, quando alguém te elogia, você abre as portas, né? Então, ela é bem... Mas a gente sendo ponderado, se fazendo isso de acordo ali com a coisa, a gente consegue mover o mundo. Eu estava escutando a tua fala, eu tive a oportunidade de conviver com muitos judeus e eu me lembro que uma das falas, que a comunidade judaica, ela é uma comunidade reconhecida mundialmente por fazer grandes doações, né? Vários auxílios, e eles são sempre muito discretos. E um dia eu perguntei a um deles, por que de fato ele não teria aparecido diante daquela doação que ele tinha feito. E ele me contou que um dos ensinamentos que eles têm é que o que a mão direita faz ou doa, a esquerda jamais deve ficar sabendo, né? Então, muitas vezes tem pessoas que têm realmente esse sentimento grande de levar o ambiente que vive, se solidarizar com uma pessoa que às vezes não teve a mesma condição, que não teve a mesma oportunidade que essa pessoa teve, né? E a gente vê os clubes de serviço falando muito sobre isso, né? Toda vez que a gente ajuda, a gente tem um sentimento de gratidão tão grande que é muito importante a gente sentir isso, sentir a gente fazendo o social acontecendo. Junto, né, daquilo que a gente estava começando, quando a gente começou essa conversa,
essa questão da sua área dentro lá do Ministério Público, ela é ampla. Ela envolve também outras questões, além dessa parte do social que a gente está falando. E tem uma delas que tem me chamado a atenção nesse momento, mas eu vou esperar um pouquinho só, porque eu não quero deixar de falar, pessoal, de uma parte importante, de uma das últimas, das mais recentes iniciativas conectadas ao promotor, que é o projeto do idoso. Eu não queria deixar a gente falar desse próximo assunto. A gente teve um centro-dia do idoso. Né? Exato. E me conte um pouquinho como que está essa iniciativa. O Centro-Dia do Idoso foi criado e foi colocado em prática um projeto piloto que, eu vou dizer assim, eu tive olhando, porque eu trabalho com as casas asilares, né? Tá. Todas assim, eu digo assim, muitos idosos não precisavam estar abrigados 24 horas por dia ali. E é uma tendência, que eu digo mundial, que se cresça a população abrigada em asilos. Mas só que quando se coloca dentro de um asilo um idoso, se perde muita conexão com a família. E eu vejo isso no dia a dia meu ali, que de vez em quando tem familiares que visitam o idoso uma vez no mês, a cada 2 meses. Então ele praticamente perde toda a sua referência familiar. E isso é triste, ainda mais na sua, né, quem sabe, na última fase da vida. E a ideia do centro-dia é tu ter onde deixar ele quando vai trabalhar, o filho, né? Deixar, mas não perder essa conexão com ele de final do dia. Ter aquele chimarrão, né? Ter o chimarrão, ter a conversa, etc, né? E ter essa convivência. E tanto é que ele foi bem aceito, né? Hoje tem fila de espera. Tem 15 idosos participando e tem fila de espera, e por isso estamos partindo agora para criar um centro-dia bem maior, né? Para tentar evitar o abrigamento. Essa é a visão. Tentar evitar o asilamento, né? Fica lá institucionalizado o idoso, e ele manter essa característica com a família, manter essa convivência com a família. Essa é a intenção principal, e a gente vê que vai aumentar bastante, porque eu sempre falo isso tendo umas palestras que eu dava. Se a gente hoje em dia, por necessidade, vamos dizer assim, deixa nossas crianças a partir de 1, 2, 3 anos já na creche, né? Por que depois essas crianças que vão se tornar adultas não vão deixar nós, idosos, né, asilados, né? E como não tem creche, quem sabe então a gente queria, já que deixa a gente na creche, então, né? Então, essa é a ideia da creche. Eu acho que vai aumentar bastante o número de creches no Brasil inteiro. Já tem diversas creches, não é uma ideia, até uma coisa assim, não é um projeto piloto de Vacaria que nasceu aqui, não. Isso já existe em diversas cidades, uma cópia que a gente trouxe para cá. Mas se a gente construir o centro-dia que a prefeitura fez o projeto, né, aí vamos se tornar referência, porque não existe um projeto tão bem feito ali pela prefeitura como o que foi feito aqui. Eu acho que esse assunto a gente precisa ampliar. Essa questão aí, eu vou me propor realmente a procurar a prefeitura para que a gente possa ampliar essa questão desse projeto que a prefeitura já está, né, trabalhando para que isso aconteça. O assunto de idoso, ele é um assunto global. Nesse momento se fala sobre isso. Eu me recordo de uma fala até do Elon Musk, que trouxe sobre isso. Não sei se teve a oportunidade de ver essa palestra dele, que ele disse que é o maior momento que a gente pode ter de se preocupar com os idosos é quando a gente começa a perceber que o número de fraldas vendidas para idosos é maior que o número de fraldas vendidas para as crianças. E ele trouxe essa informação do Japão, que no Japão esse número já é real. Então, mais do que nunca, os idosos realmente inverteram a pirâmide, né? As pessoas estão tendo muito menos filhos do que tinham antigamente. E aí, esse espaço na sociedade precisa ser visualizado, né? E até você, assim, porque eu digo que vai ser referência esse centro-dia aqui em Vacaria, porque a gente quer criar um centro-dia, não é para deixar o idoso lá e alguns cuidados, vendo TV. Não é isso. Nesse centro-dia a gente vai ter até quadra de esportes para eles, né? Espaços para jogar xadrez. Socialização, né? Socialização. Ficar lá conversando com outros idosos, qualidade, né? Uma pracinha, de vida, um jardim, né? E aí passar o dia inteiro ali, depois num lugar seguro, com alimentação, e depois voltar para sua família ali, tendo aquela boa prosa durante o dia, aquela convivência com outros idosos. E por isso eu digo, isso aí vai ser referência ali, porque a gente verificou também que em outras cidades do mundo, e que foi feito um estudo das cidades mais longevas, né, que tem os idosos que fiquem mais de 100 anos,
tem atividades sociais e esportivas, elas são sinônimo e uma boa alimentação, sinônimo de longevidade. E é isso que a gente pretende adotar aqui. Então, isso é muito importante, a gente vai com certeza estar ampliando isso aí, né? A gente vai estar trazendo esses detalhes em relação a isso aí, porque com certeza esse, no momento global, é um dos focos que a gente está vendo. Falando então, agora voltando ao assunto que a gente estava falando sobre a questão do como que abrange, né, o seu trabalho lá no Ministério Público, existem alguns assuntos da comunidade que a gente gostaria de ampliar. Um dos assuntos que tem ocupado bastante as discussões, inclusive lá na Câmara de Vereadores recentemente, é a questão dos animais no município. A gente tem visto alguns animais soltos, a gente tem visto algumas situações até de maus tratos que foram registradas. E como que fica essa situação nesse momento lá no Ministério Público? O que está acontecendo em relação a esse assunto? Até sobre os animais de grande porte, que a gente tem visto bastante aqui, equinos, bovinos, assim, a gente teve uma conversa com a presidência da Câmara, com a assessoria da Câmara lá, e eu coloquei para eles e depois trabalhei em relação a isso já faz uns 2, 3 meses, e que a gente não adianta só mudar a lei, né? Aí a lei vai ficar, tem que mudar a lei e tornar ela execuível, né? Que eu sempre digo que não adianta alguém propor lá, achar que é o melhor dos mundos, se a gente não consegue colocar em prática aquilo. Então, a gente tem que estruturar. E a lei tem que ajudar essa estruturação. Tem que ser uma coisa casada. Então, foi isso que a gente tentou trabalhar com eles. A gente tentou, eu fiz, né, as alterações lá e encaminhei para a Câmara lá do como é que deveria ser as alterações para poder depois executar, que eu digo, recolher esses animais, quem recolher, de que forma, onde deixar. Isso aí tudo tem que ser já meio casado, tem que saber. Não adianta lá, vou fazer a lei que tem que recolher esses animais e a multa é tanto. Tá, mas qual é o departamento da prefeitura que vai fazer isso? Existe uma estruturação a ser feita, né? Porque essa estruturação vem a se tornar... A cumprir a lei. A funcionar também depois, né? Não ficar só no papel. Né? Exatamente. Então, a gente trabalhou com isso, a gente criou uma ideia, vimos que era possível dentro da cidade, tem que conhecer a cidade também, de o que pode fazer, quais são os instrumentos que a cidade tem disponível, onde é que tem disponibilidade de deixar esses animais, né? Então, tem que ter todo esse casamento de informações e aí partir para a mudança na lei para que atenda a comunidade. Foi isso que a gente fez. Mas, né, teve vamos ver como é que vai caminhar agora. A gente estava bem feliz do que a gente tinha construído, já tinha conversado com a Brigada Militar, com o Concepro, e, enfim, com a Câmara ali, mas agora houve um atrapalho. Algumas manifestações ali que estão em andamento no assunto? Outras mudanças que foram propostas por outros vereadores, né? E aí pode alterar tudo aí. A gente tenta ajudar. Isso não é, eu vou dizer assim, isso não é um trabalho específico do Ministério Público, né? A gente ajuda porque o nosso trabalho específico é a proteção da vida, seja dos animais, porque os animais também podem causar acidentes. Os equinos em veículos em alta velocidade a junção dos dois é muito perigosa. E então, tanto a vida das pessoas, a saúde pública, os animais, então nosso objetivo é esse. Mas como tem que ter esses mecanismos para nos ajudar a proteger isso aqui, a gente vai a fundo, né? Mas também é uma área que a gente tenta somente ajudar. Mas quem é os políticos e o poder público que tem que fazer a gente só cobra que eles façam. Então, a gente tem mais do que nunca a certeza que o assunto está na pauta, né? A gente sabe que ele está chegando agora, então, lá na Câmara de Vereadores, né? Deixando essa responsabilidade, né, de nesse momento tá lá na Câmara, tá na pauta, né? A gente vai ter a chance de falar logo em seguida aí com a presidente da Câmara, Clarice, vamos perguntar para ela, né, como que tá esse estágio. Eu acho que até para não nos adiantarmos muito em relação à nossa hora aqui, tem um dos projetos que, pelo que eu entendi, né, ela tá dentro da AMA, que eu gostaria muito de destacar ele porque tem tornado Vacaria, né, tem levado o nome de Vacaria para o Brasil inteiro. É um projeto que merece todo o nosso destaque, né, e eu queria que realmente você falasse um pouquinho sobre ele, que é o projeto Lapidando Cidadãos. O que a gente pode falar do Lapidando?
Posso fazer um resumo de 2 horas. Tem, né? E tem, com certeza tem. Bom, mas só resumindo ali, foi um projeto que a gente começou em 2016 para 70 crianças. Era um projeto que eu tinha sempre como pessoal, porque o tênis, eu joguei tênis quando criança e quando adolescente. E eu vi quanto ele serviu na minha vida, do que o tênis me ensinou, serviu para mim ser o cidadão que eu sou. Então, eu queria passar isso, dar essa oportunidade para outras crianças terem o acesso ao tênis, porque é um esporte que, digamos assim, ainda é elitizado, né? Porque o custo é alto, as quadras inexistentes, o material é de custo, o valor dos professores também é caro, porque é um professor para um aluno, ou 2 alunos, ou 4 alunos, não é um futebol que é para 22, né? Então, a gente consegue queria levar para essas crianças. E o objetivo era para 70. Só que aí, de uma maneira que ele foi assim, em poucos meses, a gente viu que a aderência ao projeto era muito grande. Então, o primeiro ano já terminou com 300. Né? Hoje tem 1.200 crianças praticando pelo menos um dia na semana a atividade de tênis, fazendo aula. Né? Então, e aí nessa bola de neve positiva, Vacaria já tem gente jovem, criança na seleção brasileira de tênis, né? Convocada agora há pouco. A gente já teve torneios profissionais de tênis aqui, envolvendo... Já vieram gente de mais de 30, 40 países a Vacaria jogar tênis. Né? E aí, com isso, a gente viu também que o tênis pode ser um alicerce para a economia local. Quando teve esses torneios... A questão de hotéis, lota, né? Tudo. Restaurantes, atrativos turísticos. Eu me recordo até que teve, numa última oportunidade, tinha um pessoal perguntando da vinícola, que movimenta toda a cidade. Movimenta toda a cidade. Porque assim, o último torneio profissional que teve foi R$1 milhão movimentados em uma semana. É impressionante. Dentre tudo isso que a gente falou. E a premiação deles. E isso aí a gente consegue... E esse recurso vem de fora. Vem com patrocinadores de fora, vem com a CBC. Envolve todo mundo, né? A confederação, e isso está fazendo... Vacaria realmente está chegando no circuito nacional, sem dúvida alguma, né? No circuito nacional de tênis, teve campeonatos, até teve mais de 40 países, né? Pessoas vindo de vários lugares aí para vir até a cidade, né? Movimenta restaurante, movimenta hotel, movimenta transporte, movimenta a economia da cidade. É um evento que... São vários eventos, não é só um, né? Tem as Copas Gaúchas, tem... Isso. Então, assim, isso tudo está fazendo a cidade crescer no esporte, né? E um esporte então, ela começou no social e hoje está no econômico. Né? Uma coisa mexe com a outra. Isso. Assim como o econômico ajudou o social no começo e ajuda até hoje, agora o social está devolvendo para o econômico. É impressionante. A roda girando. E eu acho que Vacaria pode crescer muito mais no aspecto econômico do tênis, como turismo. Isso com certeza ajuda bastante, né? A gente está vendo uma realidade, pessoal, que está aqui desde quando a gente começou essa entrevista aqui com o promotor Luiz Augusto, que são várias ações que o Ministério Público, né, através da pessoa dele, está trazendo aqui para a nossa cidade, né? Então, Luiz Augusto, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade de ter vindo até aqui o estúdio do Diário de Vacaria. Conte conosco, né, para todas as atividades, né, de cada uma dessas ONGs, né, dessas iniciativas do Lapidando, para que a gente venha justamente a apoiar, porque a partir do momento que a comunidade começa a conhecer ainda mais, porque a comunidade de Vacaria, muitas pessoas já conhecem esses projetos. Muitas pessoas têm filhos, muitas pessoas têm avós, muitas pessoas têm, né, gerações lá no tênis, né, em todos esses outros lugares. E a partir do momento que a gente começa a reconhecer esse valor, a gente entende que às vezes na hora de a gente fazer uma doação, né, a gente pode procurar essas entidades. A gente pode ver ali aquela doação se materializando no desenvolvimento social da nossa região. Então, muito obrigado pelo seu convite. A gente continua à disposição. Espero que a gente possa, logo, em breve, trazer ainda mais notícias do Ministério Público para cá. Obrigado, Lucas. E a gente faz essas ações para atender a maior parte da comunidade, especialmente aqueles vulneráveis, né? Então, essa é toda incluída. Até quando eu estava falando agora, a gente aposta muito que o turismo, estou falando ali no finalzinho, só para finalizar, o turismo na cidade em qualquer cidade. Hoje a Itália sobrevive praticamente de turismo. E a gente tem que ter esse viés do turismo. E aí eu penso, E o turismo é uma fonte, uma indústria, que eu digo, que atende ao pequeno até o grande, né?
E é por isso que a gente investe nisso. Eu tenho só um caso para te falar, o último que aconteceu do torneio de tênis. Que a gente vê a proporção, que a gente não tem a dimensão, mas quando vê isso, na semana seguinte do torneio de tênis, eu pedi uma teleentrega, né, de um X, e aí chegou o motoboy e me olhou, me reconheceu, né? Falou assim, você é o promotor, você que trouxe o projeto do tênis, o torneio que teve. E eu, sim, teve torneio. Foi muito bom, eu trabalho numa padaria. Né, durante o dia. E a gente teve pedidos muito grandes na padaria para atender os hotéis da cidade. E olha como é que movimenta. Assim, aí eu tive que fazer umas horas extras, ganhei mais. E ele, assim, o cara que estava ali, ou senão eu peguei, já vi o Uber, naquele Uber que eu digo, o aplicativo, né? De coisa também movimentou bastante, já para ver que todo mundo ganha com isso, né? Então a gente tem que apostar muito no turismo, porque eu acho que desde o pequeno ao grande, vai ganhar com o turismo na cidade. E por isso que eu digo que a gente gosta, porque cada pessoas tendo mais o poder aquisitivo maior, isso aí a gente consegue tirar bastante gente da parte vulnerável da cidade, que é o nosso trabalho do Ministério Público. O senso coletivo está nitidamente inserido em todas as falas aí, desde quando a gente começou a conversar com o promotor, aí a gente percebe que isso é a realidade. E a partir do momento que a gente vê o círculo fechando, ou seja, desde lá do hotel, da pousada, né, do entregador, né, da padaria, a gente está vendo como que se a gente converge para o mesmo lado, que isso é uma das coisas que a gente acredita muito aqui no Diário de Vacaria. Se a gente consegue enxergar uma convergência em relação aos assuntos que são importantes para a nossa comunidade, todos ao redor são beneficiados. Por quê? Porque a gente tem a mesma direção, né? Então, a partir do momento como tu colocou, é uma bola de neve, né, do bem, né? Aquilo está girando e está crescendo. Então, são várias áreas aqui. A gente está fechando a nossa gravação aqui de agora, mas assim, vocês podem continuar nos acompanhando, continuar vendo o destaque que a gente vai dar para o trabalho aí do promotor, porque é o Ministério Público todo, né, que está aqui voltado a trazer para a nossa comunidade um trabalho social muito bonito. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E a gente continua aí até a próxima edição do Diário de Vacaria pela internet, aqui pelo YouTube, tá, gente? Valeu, até mais.